Hoje nós vamos falar de um setor que pode atrair até 2 trilhões de reais em investimentos para o Brasil. É isso mesmo. As estimativas é que, desde que o arcabouço jurídico, fiscal e o ambiente de investimento esteja propício, o Brasil tem essa capacidade de investimento. Já pensou quanto emprego isso pode gerar, quanto desenvolvimento, quantos negócios? Mas, para o setor de data center trazer tudo isso de investimento para o Brasil, tem muito a ser feito na questão jurídica, principalmente. Tem um projeto de lei que está andando hoje em Brasília, que é super importante, que é o PL 2338 de 2023, que vai regular o uso do IA, e é algo que pode ser transformacional de tudo que a gente conversa com os investidores do mundo todo que tem olhado para a AI, tanto na Índia quanto nos Estados Unidos, Europa e tudo mais. Eh, Como todo mundo sabe, a inteligência artificial deixou de ser essa promessa tecnológica e passou a impactar diretamente setores da economia, como saúde, educação, indústria, infraestrutura digital e etc. E o Brasil, ele vem realmente, como eu tenho dito aqui, se mobilizado para estabelecer um marco legal robusto, alinhado com as práticas internacionais, mas ainda existem alguns desafios pela frente. E aí é o projeto de lei que eu falei para vocês. Esse projeto de lei, o PL 2338, que regula, a inteligência artificial de forma transversal, com base em níveis de risco diferentes, e o PL 3018 de 2024, que trata especificamente da infraestrutura para inteligência artificial. A gente quer entender muito melhor como isso vai impactar de fato o setor de data centers. Esses Como eu falei para vocês, esses marcos têm potencial para redefinir não apenas a forma como empresas desenvolvem e ampliam o IA, mas também como elas vão armazenar, processar, proteger os dados, um tema especialmente crítico para o setor dos data centers. Júlia, olá, é um prazer ter você com a gente. Eu vou pedir a liberdade de chamá-la de Júlia, que você é muito nova para chamar doutora, apesar que isso aí vem com a prerrogativa sua como super especialista no tema. Mas para que a gente possa ter um bate-papo um pouco mais leve aqui, eu queria te chamar pelo primeiro nome, se você me permite. É um prazer ter vocês aqui. A Sescom é uma grande parceira do DI Instituto no mundo todo. E quando a gente pensou nesse tema, rapidamente a gente conversou com o Marcos, que é seu sócio também, e a gente se mobilizou para trazer você, que é uma das maiores especialistas do Brasil, para explicar para a gente de que maneira que isso vai impactar aqueles que estão dentro do mercado de data centers. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Gustavo, pelo convite, pela oportunidade, né, da gente falar sobre esse assunto que é tão importante, que impacta tantos setores, especialmente o de data centers. E falando rapidamente do Sescom, a gente tem um grupo de sócios e um time muito focado nesse mercado, a gente cada um olhando, para um lado da regulação, da necessidade de regulamentação aqui no Brasil. Eu, por exemplo, sou sócia da área de tecnologia e inovação, propriedade intelectual e dados, e olho para esse lado. O Marcos, que você mencionou, que é meu sócio, ele olha para o lado imobiliário, e assim a gente vai construindo uma visão 360 sobre o assunto. E aí, hoje vamos falar especificamente de data center e IA, que é um tópico quente, importante e que eu sei que tem muita coisa para a gente Com abordar. certeza, com certeza. Olha, o pouco que eu estudei do PL, ele tem um padrão de regulação, um pouco inspirado com as leis de inteligência artificial da União Europeia. Quais são os principais pontos desse modelo para o ambiente de negócios e inovação no Brasil? E como que esse projeto, conseguiu se adaptar um pouco à realidade brasileira, especialmente no que diz respeito à infraestrutura tecnológica? Boa. Bom, de fato, o modelo do PL, ele é um modelo que ele é baseado em risco. E o modelo baseado em risco, ele é altamente, ele é quase que um copia e cola, se assim a gente pode falar, do EU AI Act, que é o projeto, a lei de inteligência artificial lá na Europa. E ele é importante, essa divisão de riscos é super importante para o ambiente de negócios, e eu vou explicar por quê. Porque ela acaba reconhecendo que não existe uma regulação única que vai ser aplicável a todos os tipos de inteligência artificial. Então ela adapta as obrigações de acordo com o impacto que cada sistema vai gerar na sociedade.
Então, por exemplo, um sistema que tem alto risco, que hoje, pelo PL, o que que é um sistema de alto risco? Por exemplo, um sistema que defina se uma pessoa vai ser contratada por uma empresa ou não, um sistema que envolva RH. Esse é um sistema de alto risco. Ok. Ele precisa de medidas de governança mais elevadas. Por quê? Porque ele traz um risco maior para a sociedade. Então, quando a gente faz essa divisão por risco, a gente consegue, de uma certa maneira, promover segurança jurídica, mas, ao mesmo tempo, considerar e promover a inovação dentro do país, fazendo essa divisão de riscos, né. Então, para as empresas que desenvolvem inteligência artificial aqui no Brasil, essa abordagem ela acaba facilitando o desenvolvimento, o planejamento de produtos de inteligência artificial, porque você consegue entender qual é a medida de governança que você tem que ter para cada tipo de sistema. E aí, quando a gente pensa no projeto de lei e a realidade brasileira, porque como eu disse lá no início, ele foi muito baseado, no projeto, na legislação da União Europeia, mas obviamente a gente precisa considerar a realidade brasileira, e considerar as medidas que são necessárias para o ambiente brasileiro. Então uma coisa interessante é que o texto ele analisa, ele considera a assimetria tecnológica no Brasil. E aí ele acaba trazendo algumas medidas para fomento, por exemplo, Uhum. o sandbox regulatório. O que que é um sandbox regulatório? Ele ele é um ambiente controlado que é criado por órgãos reguladores para permitir que as empresas testem tecnologias novas, modelos de negócio, num ambiente que acaba tendo regras um pouco mais flexibilizadas, mas que é um ambiente regulatório supervisionado. Então, por exemplo, o texto traz isso, justamente por entender a assimetria tecnológica no Brasil. E além disso, ele prevê também a aplicação graduada de obrigações, e isso é positivo, né, porque a gente consegue implementar para os tipos de sistemas, para a capacidade da empresa, para uma empresa menor, para uma empresa maior, necessidades de governança diferentes. Vamos falar um pouco do projeto de lei 3018 de 2024. Nos corredores do GI Instituto, a gente ouve muita curiosidade, muita especulação com relação ao que vem por aí. Ele propõe uma regulação, me corrija se eu estiver errado, que é bem específica para data centers voltados para IA. Quais são os principais pilares dessa proposta? Boa, exatamente, você está corretíssimo. Esse PL, ele traz essas diretrizes de instalação e operação de data centers que são dedicados à inteligência artificial, e aí ele traz um foco grande em segurança, transparência, uso sustentável de recursos e atração de investimentos. Então, o PL, ele prevê que esses data centers que são focados em IA, eles têm que ter políticas muito claras de governança de dados, e aí a gente traz a questão da segurança desses dados para dentro desse PL, específico, tanto com relação a compartilhamento, coleta, armazenamento, processamento e até mesmo a eliminação, de dados. O PL, ele também determina que esses data centers que são focados em inteligência artificial, eles têm que implementar tecnologias Uhum. e práticas, governanças que tragam eficiência energética. Então tem uma preocupação com a eficiência energética, justamente pelo alto gasto de energia que a gente sabe que a inteligência artificial per se já tem, né. Então uma coisa que eles trazem, que o PL traz é usar fontes de energia renovável, sistema de resfriamento eficiente, otimização de uso de hardware Hum. para otimizar e fomentar o uso de energias e fontes de energia renovável. Essa E até por isso, desculpa, Gustavo, te interromper, que um dos pilares do nosso grupo 360 dentro do Sescom é justamente também a questão ambiental, a questão de energia, é para a gente poder fundamental. entender e pensar da melhor maneira para o setor, né. Um termômetro interessante disso é que nas redes sociais eu coloquei alguns artigos, alguns comentários, algumas informações sobre data centers, e aí vem aquela enxurrada no meu Instagram das pessoas criticando justamente a questão ambiental, que vai acabar com o planeta, etc, né. E que a gente tem visto muita coisa na Índia, mesmo nos Estados Unidos, que são mercados mais maduros, e México, que realmente são preocupações
corretas. E você vê um PL desse já se preocupando desde a origem nisso, eu acho que é uma resposta um pouco a essa questão do clamor público por isso. Mas me explica uma coisa, como é que esse PL que você acabou de explicar para gente, o PL número 3018, se articula com o 2338? E que impactos que você enxerga em termos de exigências técnicas e legais? O 3018 ele acaba complementando o 2338, Ok. porque ele trata da infraestrutura necessária para viabilizar a IA. Então são PLs que estão muito interligados. Mas vamos lá, enquanto o 2338 ele regula de forma geral o uso e a aplicação dos sistemas de IA, o 3018 ele vai definir os padrões para os ambientes onde esses sistemas vão ser hospedados e operados. Então, sem dú assim, eles se articulam de fato, se unem e um acaba complementando o outro. E quando a gente fala de exigência técnica, sem dúvida elas acabam aumentando quando a gente fala de segurança da informação, conformidade Imagino. ambiental e da data centers, né. Então a gente precisa de fato dos 2, um complementando o outro, um sendo mais específico do que o outro, porque o 2338 ele é geral, ele é a legislação que vai ser aplicável para a IA como um todo. Vamos falar então de obrigações de governança, riscos e conformidade mesmo, né. Esse PL 2338, ele estabelece algumas obrigações que são bem importantes para esses agentes que desenvolvem, distribuem ou aplicam IA. Como que essas obrigações se desdobram em práticas concretas de governança? Essas obrigações elas existem algumas exigências, né, por exemplo, que as empresas elas documentem as etapas do ciclo de vida dos sistemas de IA, que elas façam realização de impacto algorítmico, que elas implementem essas medidas de segurança mesmo, né, no ambiente digital e promovam também a não discriminação, né, isso é crucial. Então, na prática, isso acaba impactando e implicando na revisão dos contratos com terceiros, na adaptação das estruturas de compliance das empresas, treinamento interno, atualização de ferramenta tecnológica e trazendo para o caso concreto, né, aqui a gente já tem feito muitas dessas medidas para os nossos clientes, seja para cliente que de fato desenvolve inteligência artificial e precisa analisar o risco, qual o tipo de impacto que vai ter, ou para empresas que já estão, de alguma maneira, usando de forma muito eficiente a inteligência artificial no seu ambiente de negócio. Então, a gente está falando de elaboração de política de uso de inteligência artificial por funcionários, por colaboradores da empresa, treinamento de como deve ser bem utilizada aquela ferramenta, boas práticas, as cláusulas, entender que tipo de inteligência artificial está sendo usada por seus prestadores de serviço e se você precisa de alguma maneira ajustar contratualmente as cláusulas desses contratos de prestação de serviço. Então tem muita coisa que já está acontecendo e que a gente já pode fazer e implementar para sair na frente quando a regulação, tiver em vigor. Um dos pontos sensíveis do PL 2338 é a proteção de direitos autorais e a exigência de remuneração a titulares. Como é que você vê esse tema? Esse tema é quentíssimo, e como advogada de Imagino. tecnologia, de propriedade intelectual, é um debate que eu tenho participado muito. E aí a gente tem 2 lados da moeda, né, obviamente e aí eu imagino que, assim, todo mundo já está vendo, aqui no Brasil menos, mas fora do Brasil, a gente vê muita ação judicial acontecendo. Por exemplo, o New York Times processando uma empresa que Uhum. desenvolve inteligência artificial, porque está treinando a sua inteligência artificial com Usando. base exatamente, usando o direito autoral e sem remunerar o New York Times ou qualquer uma dessas empresas por esse uso. Então o grande problema está aí. As empresas que são donas de direitos autorais, seja música, som, imagem ou um paper, um livro, elas estão preocupadas, porque quem tem sistemas de inteligência artificial para treinar as suas IAs para darem respostas, outputs, precisam dessas informações. E estão usando essas informações de forma aleatória, sem pagar uma remuneração por isso. Então, Hum. o PL 2338 ele é muito específico nesse
ponto, e ele traz uma possibilidade, uma necessidade de remuneração dos conteúdos que são objeto de direito autoral ou de algum tipo de propriedade intelectual quando do treinamento dos sistemas de IA. Esse é um ponto que vai dar o que falar, porque ao passo que a gente tem big techs que conseguem de fato remunerar todo e qualquer documento, música, enfim, que eles usem para treinar sua inteligência artificial, a gente tem empresas menores que vão ter uma dificuldade maior de Uhum. conseguir remunerar tudo, É. e isso é uma discussão que pode, de alguma maneira, impactar ou atrasar um pouco o desenvolvimento tecnológico dentro do Brasil. Então essa é uma discussão bem acalorada, que a gente está acompanhando muito de perto, especialmente agora que o projeto ele está andando um pouco mais, estão tendo mais discussões, tem um grupo estudando e pensando em mudanças no projeto de lei, e a gente está com o nosso time de Brasília de olho aberto lá e participando dessas discussões para a gente entender que rumo, o PL está indo com relação ao uso de material que seja protegido por propriedade intelectual. Perfeito. E como é que você vê a criação do Sistema Nacional de Governança da IA, que vai ser coordenado pela ANPD? Como é que a gente garante, de fato, que essa regulação seja técnica e não política, que seja eficiente e que tenha um certo diálogo com o setor privado? É possível isso? A NPD, sem dúvidas, ela já tem uma experiência grande, relevante com a LGPD, com a implementação de uma nova, legislação que necessite de medidas de governança, mas eu entendo que vai ter um desafio estrutural muito grande. A NPD hoje não tem uma estrutura grandiosa, então vai ser difícil e desafiador garantir recurso, atrair especialista, ter canal de escuta com o setor privado, com a academia, com a sociedade civil. Porque para a regulação ela ser eficiente de fato, ela precisa ser responsiva e ela precisa ser baseada em evidência, em ciclo regular de revisão. Então a NPD vai ter esse desafio. Óbvio que esse sistema nacional prevê que a NPD seja centralizadora, mas que ela use também outros órgãos, e isso eu acho muito bom. Mas eu acho que de fato a gente vai ter um desafio aí nessa construção, mas acho que a NPD é capacitada e já tem também aí esse track de implementação de legislação que necessita de governança e de adaptação de empresas tão grandiosa. Então, acho que a gente tem um bom caminho, mas vai ser desafiador. Excelente. Júlia, muito legal esse papo, tá ficando, assim, tá abrindo muito a cabeça nossa, dá mais preocupação, acho, para quem opera, mas eu acho que também começa a ter um pouco mais de clareza dos pontos mais críticos aí desse arcabouço jurídico que tem transitado em Brasília. Para a gente fechar, eu queria te fazer 2 perguntas aqui, pensando de maneira um pouco prática, aterrissando para a parte mais prática, né. Que orientações que você daria para empresas que operam infraestrutura crítica ou que desejam talvez atuar em soluções baseadas em IA? E como que a gente equilibra inovação, segurança jurídica, sustentabilidade no ambiente regulatório com o que está se desenhando? Essa última pergunta é a pergunta de 1 milhão, né, é muito boa essa pergunta. Mas voltando para a sua primeira, sem dúvida, a minha principal orientação, que eu acabei de falar um pouquinho, é se antecipar. Não esperar a regulamentação final para começar a agir. O momento é agora, a hora é agora, a inteligência artificial já está aí, a gente já vê ela sendo usada no ambiente de negócios e não é mais um uso só pessoal. Então o momento de mapear risco, revisar contrato, envolver as áreas técnicas, envolver o jurídico, criar modelo de governança, participar dos debates legislativos, regulatórios, ter essa escuta é agora, não dá para esperar mais. As empresas que assumirem essa postura mais proativa, sem dúvida vão ganhar, já estão ganhando um diferencial competitivo aí nessa corrida pela inteligência artificial, seja pelo desenvolvimento, seja pelo uso, né. E com relação à sua segunda pergunta, de como que a gente equilibra aí segurança jurídica e inovação, esse equilíbrio, na minha visão, vem da articulação de alguns pilares, que eu entendo que são a regulação responsiva, a governança e a cultura de inovação com responsabilidade. A gente nunca vai conseguir chegar numa inovação sustentável sem segurança jurídica, mas a legislação ela sempre vai estar atrás da inovação. A inovação ela é rápida, ela é ágil.
A regulação ela vem um pouco depois, mas a gente precisa dela para trazer a segurança para o ambiente, não tem jeito. E a regulação eficiente, ela tem que ter uma escuta ativa. Então, no fim do dia, quando a gente está falando de regulação de tecnologia, mantendo a inovação, a gente precisa ouvir a sociedade, precisa acontecer o que está acontecendo de maneira mais, calorosa, ouvir especialistas, trazer os entender a tecnologia, porque senão o ambiente regulatório fica muito atrás do que é de fato a tecnologia. Eu entendo que a forma agora que a gente está caminhando, houve uma corrida muito rápida pela IA, num primeiro momento, pela regulação da IA, mas se pisou um pouco no freio e agora me parece que de fato essa escuta está acontecendo, estão trazendo para o debate de como tem que ser essa regulação especialistas dos mais diversos setores, desde dados, desde propriedade intelectual, desde regulamentação, regulatório mesmo, e eu acho que isso acaba trazendo para o Brasil um potencial de um bom modelo de inteligência artificial. Mas a gente tem que manter esse tripé que eu falei lá no início, né, regulação responsiva, governança interna e essa cultura de inovação com responsabilidade no foco e não esquecer dele. Esse é o panorama geral. Júlia, eu quero te agradecer muito seu tempo. Aí sei que você tem uma agenda corrida e conseguiu parar para falar com a gente aqui. Acho que foi fundamental essa conversa. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser um auxílio mesmo mais prático, como é que te encontra? No site do Sescom, no Sescom www.sescombarrier.com.br, lá tem todos os meus contatos. No LinkedIn, Júlia Pazos, e eu também estou no Instagram, Ju Pazos. Então, Combinado. qualquer um desses canais, vai ser um prazer trocar e Perfeito, continuar conversando sobre perfeito. todos esses assuntos. A gente vai ter no Brasil o GRI Data Centers, fizemos ano passado, foi um sucesso, mais de 300 participantes. Esse ano, novamente, nós teremos o GRI Data Centers. Espero te encontrar lá, encontrar os amigos que estão assistindo aqui essa entrevista, os membros do GRI, para que a gente possa conversar sobre esses temas, ajudar muito os legisladores também nesse processo de construção de um arcabouço jurídico e fiscal que faça sentido para os grandes investidores que realmente não só querem, como precisam do Brasil para receber esses data centers, que são essenciais para que a gente possa continuar evoluindo também tecnologicamente como sociedade. Obrigado, viu, Júlia?